Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, a História e Cultura Afro-Brasileira, da Regiane Augusto de Matos. Ela é de outro contexto, também do Ministério da Educação, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional e do Programa Nacional da Biblioteca na Escola, temático para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, vamos acompanhar aí a leitura, conhecer um pouquinho da história e da cultura afro-brasileira, né? Um mapa físico da África: vegetação, deserto, estepe, seca, savana, matas e campos de montanha, matas e carrascais, vegetação do tipo mediterrâneo, pantanal, floresta. Tem vários tipos de biomas, né, características geográficas do continente africano. Fala da África Ocidental, os reinos sudaneses. Os povos que viviam no Sahel, território de savanas ao sul do Saara, eram conhecidos como sudaneses, pois essa área também era denominada Sudão, Bilad al-Sudan, que em árabe significa terra dos negros. Eram bons agricultores, plantavam milhete, espécie de milho de grão miúdo, sorgo, cereal semelhante ao milho, arroz e cereais. Também caçavam, pescavam e criavam gado. Conheciam a metalurgia, confeccionando pontas de lanças, enxadas e flechas com ferro. Habitavam vilas com casas de taipa ou palha, próximas às terras cultivadas. Organizavam-se em torno de linhagens e dos conselhos dos anciãos, sendo estes os responsáveis pela resolução das disputas nas aldeias. A formação de reinos do Sudão foi, em certa medida, incentivada pelo comércio transariano de cereais e outros produtos agrícolas, além de âmbar, pimenta, marfim e escravos, que eram trocados por cavalos, sal, cobre, conchas, panos de algodão e tâmaras. As aldeias que se tornaram pontos comerciais entre os povos do deserto e os do Sahel procuraram controlar esse comércio, passaram a cobrar tributos e desenvolveram atividades como a fabricação de utensílios de carga de animais, manufaturas e hospedagem. As rotas comerciais na área do deserto eram controladas pelos berberes, que ofereciam guias e camelos. O camelo era o meio de transporte de mercadorias mais utilizado, sobretudo ao norte do Níger. Depois, em certos trechos, os produtos eram transferidos para os burros, que comparativamente eram mais custosos, porque não podiam ser utilizados nas estações chuvosas, nem em áreas infestadas pela mosca tsetse. Por outro lado, o meio de transporte mais barato era o fluvial, pelas águas, né, feito em canoas. Os berberes dividiam-se em azenegues e asnagas. Os azenegues comandavam no século IX a cidade de Aldagoste, importante centro comercial de sal, tâmaras, cereais, joias e armas de ferro. O comércio no deserto também era realizado por mouros e tuaregs, povos nômades que eram originários dos berberes. Uma das rotas mais difíceis era a que ligava o Mediterrâneo ao Sahel, com duração em média de 2 meses. Os mercadores poderiam ficar até 14 dias sem encontrar água pelo caminho. Olha só que tenso. O comércio transariano proporcionou também um contato com o islamismo, religião monoteísta fundada por Maomé, de 570 a 632, e baseada nas escrituras do Alcorão, ou Corão. Em muitos reinos sudaneses, sobretudo entre os reis e as elites, o islamismo foi bem recebido e conseguiu vários adeptos, tendo chegado à região da savana africana provavelmente antes do século XI, trazido pela família árabe berbere dos Kunta. O islamismo possuía alguns preceitos atraentes e aceitáveis pelas concepções religiosas africanas. Incorporava amuletos, associava as histórias sagradas às genealogias, acreditava na revelação divina, na existência de um Criador e no destino. O que aconteceu de um modo geral na África Ocidental foi uma harmonização das crenças, incluindo-se Alá no conjunto de deuses, ou associando-o ao Ser Supremo, e comparando as figuras de anjos e demônios às forças sobrenaturais. O escritor árabe Ibn Battuta relatou no século XIV que o rei do Mali, numa manhã, comemorou a data islâmica do fim do Ramadã, e à tarde presenciou um ritual da religião tradicional, olha o sincretismo lá também, realizado por trovadores com máscaras de aves. Esse fato demonstra a incorporação dessa crença e a convivência entre o islamismo e as religiões tradicionais africanas. Embora em alguns lugares os muçulmanos parecessem não aceitar essa mistura de crenças, pois se opunham a determinados rituais, como os sacrifícios humanos em funerais, do contato que alguns povos tiveram com o islamismo, nasceram um sistema de sinais como o Nizibidi, utilizado pela sociedade secreta Ekpe, do sudeste da Nigéria.
Em Tombuctu existiram quase 200 escolas que ensinavam as leis do Alcorão, mas essas eram memorizadas, prevalecendo o princípio da oralidade. Os principais reinos sudaneses foram Gana, Mali, Songhai, Tekru, Kanem e Bornu. Então, fala da importância da oralidade. Até os dias atuais, a maior parte das sociedades africanas subsaarianas dá grande importância à tradição oral, à oralidade, ao conhecimento transmitido de geração para geração por meio das palavras proferidas com cuidado pelos tradicionalistas. Os guardiões da tradição oral conhecem e transmitem as ideias sobre a origem do mundo, a ciência da natureza, a astronomia e os fatos históricos. Nessas sociedades de tradição oral, a relação entre o homem e a palavra é mais intensa. A palavra tem um valor sagrado, sua origem é divina. A fala é um dom, não podendo ser utilizada de forma imprudente, leviana. Ela tem o poder de criar, mas também o de conservar e destruir. Uma única palavra pode causar uma guerra ou proporcionar a paz. Alguns ofícios existentes nas sociedades africanas estão relacionados à tradição oral, a um conhecimento sagrado, a ser revelado e transmitido para as futuras gerações. É o caso dos ferreiros, carpinteiros, tecelões, caçadores e agricultores. Os mestres que realizam essas atividades fazem-no ao mesmo tempo em que entoam cantos ou palavras ritmadas e gestos que representam o ato da criação. Os griotes, ou animadores públicos, também são tradicionalistas responsáveis pela história, música, poesia e contos. Existem griotes, músicos, tocadores de instrumentos, compositores e cantores. Os griotes, embaixadores e mediadores em caso de desentendimento entre as famílias. E os griotes, historiadores, poetas e genealogistas. Estes são os contadores de história. Nem todos os griotes têm um compromisso com a verdade, como os demais tradicionalistas. A eles é permitido inventar e embelezar as histórias. O aprendizado de um tradicionalista ocorre nas escolas de iniciação e no seio familiar, no qual o pai, a mãe e os parentes mais velhos também são responsáveis pelos ensinamentos por meio de suas próprias experiências, lendas, fábulas, provérbios e mitos sobre a criação do mundo, o papel do homem no universo, a existência do mundo dos vivos e dos mortos. Então, isso é um pouquinho aí da cultura africana, né, a questão do mapa físico da África, a vegetação, os tipos de vegetação existentes na África Ocidental, os reinos sudaneses ao sul do Saara, e a importância da oralidade para essa cultura. Então, um pouco da história e cultura afro-brasileira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Então é isso. Hasta la vista, babies, e até a próxima.